Viva Casa CBN, com Luciane Mamoré. Oferecimento Scanix Construtora, concretizando os seus sonhos. Olá, querida ouvinte CBN, está começando o nosso Viva Casa. Eu sou Luciane Mamoré e espero que vocês estejam todos muito bem nesse início de 2020. O ano está começando, gente, traz também uma curiosidade. Muitos acreditam que a nova década esteja começando agora, até foi um bate-papo aqui na redação da CBN essa semana. Mas existe uma divergência histórica que instituiu o ano Domini, ou seja, o ano do Senhor, como sendo o ano 1 e não o ano 0. Na aritmética milenar, o uso do zero, como a gente conhece hoje, também não existia e foi sendo desenvolvido aí ao longo dos tempos por matemáticos indianos. Bom, a consequência disso tudo foi que cada década, cada nova década, cada novo século começa no ano 1. Assim, a nova década deve iniciar no ano que vem, em 2021 e não agora em 2020, como muita gente estava acreditando. O tema foi até pauta, uma curiosidade da matéria completa do colega Reinaldo José Lopes, da Folha de São Paulo. Enfim, eu achei super curioso, resolvi trazer aqui também para vocês, é coisa que provoca dúvida, mas também influencia pouco no dia a dia, e o certo é que o desejo de um bom ano cabe em qualquer tempo, cabe em qualquer obra. Espero que você esteja começando bem o seu 2020. Anos redondos sempre são assim, né? A gente gosta de prever, desejar mais, fazer mais metas, enfim, vamos lá. E agora começando nesse avançado aí do novo século XXI, o tema de sustentabilidade é um assunto premente, realmente em diversos aspectos. A gente precisa parar e pensar no uso do nosso planeta, precisa parar e pensar como que a gente está levando essa rotina, o que a gente pode fazer para contribuir. E hoje nós vamos falar um pouco sobre geração de energia, é uma pauta que o Viva Casa traz sempre, a gente gosta muito. Vamos falar sobre energia solar. Seja qualquer tipo de geração, toda a geração de energia, todo o uso de energia precisa estar ligado ao sistema nacional. E para você fazer uma nova unidade, precisa pedir autorização, precisa pedir ligação para a concessionária de energia. Aqui em Mato Grosso do Sul, a Energisa que faz esse trabalho, e ela está com uma plataforma nova que está facilitando todo esse trabalho de pedido de novos usuários, de pedido de novas ligações. E eu conversei essa semana com a responsável de todo esse projeto, a engenheira eletricista. Vamos ouvir. Então, aproveitando esse programa que está falando sobre geração de energia, sustentabilidade, eu estou recebendo aqui também a Ana Beatriz Guimarães Carneiro, supervisora de projeto da Energisa, para falar sobre uma nova plataforma para agilizar o atendimento dos engenheiros. Ana Beatriz, que plataforma que é essa? Isso, essa plataforma ela já existia, a gente estava trabalhando com um protótipo, mais ou menos desde 2017, com algumas funcionalidades, mas ainda não usufruindo de tudo que ela poderia contribuir. E aí a gente viu que teve uma aderência legal e tivemos a ideia de colocar mais 2 novas funcionalidades, que uma delas que está repercutindo muito bem é essa que os engenheiros podem fazer o pedido de viabilidade através da ferramenta. Então, antes, esse pedido de viabilidade ele era feito nas agências. Então, engenheiros que muitas vezes trabalhavam com vários projetos precisavam se deslocar várias vezes para as agências. Qual que é a melhoria que ele tem aí? Ele pode utilizar a ferramenta, né? Então evita esse deslocamento nas agências, evita das agências ficarem cheias. Uhum. E a ferramenta é muito intuitiva, então ele consegue chegar na ferramenta, ver quais documentos ele precisa fazer o upload ali. A gente também pede alguns dados técnicos adicionais, então até para facilitar um pouco a análise interna da equipe. E aí a gente consegue pegar esse pedido já completo. Porque ali ele já nota se ele botou todos os documentos Isso. necessários ou se falta alguma coisa, você já vai conseguindo concluir. Isso, exatamente. Porque muitas vezes o que acontecia? Às vezes o engenheiro chegava na agência, lembrava faltou que uma documentação. E o engenheiro era atendido na agência onde atende o usuário geral, todo mundo.
Exatamente, onde atende todo mundo. Uhum. Então, muitas vezes, esqueci um documento, voltava lá. E sobrecarregava essa agência. Sobrecarregava essa agência, sobrecarregava esse engenheiro. E nessa plataforma evita de ter esse retrabalho, porque ali ele já consegue ver tudo que ele precisa enviar de uma primeira vez, já vai pronto o pedido. Que tipo de projeto que ele pode colocar nessa plataforma, Ana Beatriz? O pedido de análise de viabilidade do grupo B, né, que são os clientes que a gente chama dos clientes convencionais mesmo, são pedidos de viabilidade e agrupamento de unidades consumidoras acima de 3. Então, o que entra nessa categoria? Assim, só para o nosso ouvinte ali entender. 3 pequenas lojas, uma galeria com 3 pequenas lojas? Sim, pode. Isso. Um pequeno condomínio? Perfeito. Pode. Um prédio? Exatamente. Loteamentos. Não apenas uma unidade única, sim. A partir de 3, ele já pode usar essa plataforma. Isso, perfeito. E Exatamente. é exclusivo para engenheiro? A funcionalidade principal é para o engenheiro. A gente acabou criando uma outra funcionalidade que é também para o cliente rural. Né? A gente viu que o cliente rural muitas vezes tinha que se deslocar muito para as agências. Por conta de distância, distância, e a gente, né? por conta da dificulta. distância. Então, a gente viu que ele poderia fazer esse pedido também pela web. Hoje, a gente tem, em média, por mês, aproximadamente 200 pedidos de ligação rural. Então, são 200 deslocamentos de clientes que a gente pode evitar a menos. E 200 pessoas também ali presencialmente na agência. Minimamente isso, né? Exatamente. E Já voltando reduziu. para o pedido de viabilidade do Grupo B, a gente está falando aí de uma média de 150 pedidos de viabilidade. Então, seriam mais 150... Grupo B são essas múltiplas unidades, a partir de Isso, 3, né? Que vocês exatamente. chamam de Grupo B. Eu vou falar aqui o endereço da ferramenta. É o cognitoforms.com/energisams/atendimento engenheiro. Forms, de formulário, né? Você estava dizendo, ficou ForMS. É uma iniciativa da empresa aqui no Mato Grosso do Sul? Ela já existia? Como é que se deu a organização disso, Ana Essas Beatriz? melhorias, por enquanto, funcionam só no Mato Grosso do Sul. Então, a ideia é que agora a gente vai propagar essa melhoria para as outras empresas do grupo também. Então, é uma inovação nossa. Isso, nossa. A equipe interna daqui que visualizou e desenvolveu isso? Isso, Como que se essas deu duas isso? melhorias da viabilidade e do aceite de obra, né, que é quando o cliente ele aceita, ele recebe uma carta de orçamento e ele está de acordo com aquele valor, ele quer seguir com a obra pela empresa, ele pode dar esse aceite agora pelo site, que essa é uma melhoria que a gente está trazendo. Não é o site da Energisa normal, é esse aqui que eu acabei de falar, Pelo cognitoforms.com/energisams/atendimento engenheiro. Estou repetindo de novo para você, engenheiro que está nos ouvindo, procurar por lá. Mas também pode dar um Google e tal e acaba achando a plataforma ou... É bom que saiba... É bom saber o caminho. Saber o caminho, Que né? ele é um Mais fácil, formulário, né? Por trás dele é um formulário. Então, só recapitulando, a gente tem duas melhorias. Uma é o pedido de viabilidade, que é voltado para os engenheiros. Então, mais ou menos aqueles 150 pedidos que a gente recebia em média mês, eles podem ser feitos hoje de casa do escritório. De casa do escritório. Então, até otimizando o tempo do engenheiro, que pode atender os clientes dele de 8 a 5. E no tempo que ele estiver no escritório, na parte da noite ou em casa, ele pode fazer todo esse upload dos documentos. Então, agilidade para o engenheiro, né? Ele ganha também na assertividade das documentações, das informações, facilitando a análise interna do nosso time. E aí a gente vem com uma outra melhoria, que é para o processo de pedido de ligação. Então, que agora a gente está falando dos nossos clientes. Então, aquele cliente que mora lá na região rural, que antes precisava deslocar para a agência para pedir energia na casa dele, ele pode fazer o pedido pela ferramenta. E aí, a partir do momento que ele fizer o pedido, nós vamos fazer uma análise e esse pedido ele pode gerar um custo para o cliente ou não. E aí a gente tem um segundo momento que, se essa obra gerar um custo para o cliente, esse cliente, antigamente, precisava ir na agência de novo sinalizar que ele está de acordo com aquele preço, que é o que a gente chama de aceite de obra. E a melhoria que a gente trouxe é esse aceite hoje não precisa mais ser na agência, ele pode ser também pela ferramenta. Tudo virtual, de uma forma mais prática. Exatamente. Bacana, e vocês estão sentindo que os engenheiros gostaram da novidade, estão usando a ferramenta? Sim, a gente viu no primeiro mês já uma repercussão muito boa, porque o volume de pedidos que chegou foi bem alto, então a gente viu que a aderência está sendo muito boa. Ferramenta para agilizar a tecnologia a serviço da qualidade do tempo, né? A ideia é facilitar a vida do cliente, do engenheiro. Legal. Tá joia, gente. Eu conversei com a Ana Beatriz Guimarães Carneiro, que é supervisora de projetos, está assumindo a coordenadoria técnica de gestão de ativos. Parabéns aí pela nova função e boa sorte. Obrigada.
Gente, tecnologia sempre ajudando, sustentabilidade também é gestão de tempo. Então, podendo ter esse acesso, liberar todas as informações de online, do escritório de casa, realmente é um grande serviço. A Ana Beatriz Carneiro falou aí pra gente. Quem precisar, então, já sabe, é só seguir a plataforma para fazer toda a habilitação, pedido, a solicitação dessas novas unidades, tá bom? A gente vai fazer um breve intervalo para o repórter CBN e a gente já volta. Estamos de volta com o Viva Casa CBN. Hoje estamos falando, vamos começar aqui a entrevista sobre energia solar, sobre geração de energia e energia solar. Você quer participar? Você tem dúvida? Manda aí pra gente pelo WhatsApp 999-32-3500. É um tema que sempre tem muita dúvida, fica à vontade, manda aí pra gente. Ou então, estamos ao vivo pelo Facebook no @CBN Campo Grande, CBN Campo Grande, CBN Oficial. CBN Campo Grande. Tá bom, procura a gente lá, manda sua dúvida. Eu tô aqui no estúdio com o empresário do setor, o Everton Martins, e também um dos criadores, grandes militantes aí do movimento em defesa do uso livre da geração da energia do sol, o MSL, Movimento Solar Livre. Bem-vindo, Everton. Conta pra gente, pra mim, pros ouvintes aqui do Viva Casa, da CBN, que susto que foi esse que o setor levou. Então, obrigado pelo convite, Luciane. Temos novidades, né? Positivas, né? E nessa semana nós fomos surpreendidos aí, claro que em razão dessa movimentação toda que nasceu em Brasília. Vamos começar aí do começo. Muita Tá. gente não acompanhou. A geração de energia solar vinha ganhando uma grande, ampliando muitos usuários, muita gente querendo adequar suas residências, os seus comércios para a geração de energia, e isso provocou uma mudança do olhar da ANEEL em relação a isso. Isso. Então, fazendo um flashback aqui, a energia solar fotovoltaica, diferente do aquecimento de água, ela possibilita a geração de eletricidade no telhado das casas, das empresas, né? Isso foi aprovado em 2012, numa resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica, e desde então as pessoas podem instalar seus sistemas e gerar uma espécie de crédito de energia. Tudo interligado no Sistema Nacional de Energia, né? Como a gente falou no primeiro bloco. Isso, ela fica interligada com a rede da concessionária. O cidadão que instalou, ele paga uma tarifa mínima chamada custo de disponibilidade de rede para a concessionária para manter aquele ponto ali. Então, ele deposita essa energia na rede, usa um pouco quando está ligado seus equipamentos durante o dia, e o excesso apenas vai para a rede. É um aspecto contábil. Quer dizer, o medidor toma nota daquilo que é depositado como se fosse um depósito de um banco. Uhum. E depois a pessoa pode usar em outro momento. Aquele depósito, ele já é usado pelo vizinho. Crédito de energia para aquele gerador, que é a unidade residencial. Isso, exatamente. Então, esse modelo que estava passando por uma possível taxação, né? Então, como ele representa muito pouco ainda, quer dizer, você tem 85 milhões aí, mais de 85 milhões de unidades consumidoras e tem pouco mais de 160 mil usuários dessa energia no Brasil. Então, isso representa, não dá 1%, é muito pouco ainda, né? E aí veio uma proposição da ANEEL no dia 15 de outubro, e nós fomos para Brasília, juntamente com uma série de empresários, trabalhadores da área, pessoas que são usuárias do sistema solar, professores de universidades, enfim. Tem muita gente que gosta do uso da energia solar, da questão ambiental, e foi para Brasília fazer essa defesa. E lá nós identificamos que a taxação de 60%... 60% é mais era a 60%. proposta. Inviável, né? Uhum. Inviável, não fazia sentido. Mas com base em que a argumentação dessa taxação, Everton? Então, segundo a ANEEL, isso é para equilibrar o sistema, porque há o uso da rede da concessionária de energia, então isso iria inviabilizar e as demais pessoas iriam pagar por esse custo, né? Só que todos os estudos mostram, inclusive da própria ANEEL, que nós pegamos o estudo da própria ANEEL para levar para ela mesma, avaliar, que ela mesma disse há um ano atrás... Contradizia. Que reduziu o custo para todos, né? E, de repente, em um mês, ela mudou toda a tese de análise dela. Uhum.
Bom, isso gerou, então, a necessidade da criação deste movimento que você tomou à frente aí dessa militância da liberação do uso da energia, do sol, né? Da liberação da energia solar. Isso não foi planejado, foi de forma orgânica. Basicamente, nós fomos para Brasília com a cartilha na mão educativa para passar para deputados e senadores. Essa cartilha desconstruía de maneira resumida e não técnica, porque o setor elétrico ele é realmente muito complexo, né? Mas ele desconstruía essa tese de que tem custo para os demais usuários, né? Então, a tese, a propaganda, inclusive, que a ANEEL, no dia que ela publicou essa proposta, no dia 15, no dia seguinte ela disse que o pobre ia subsidiar o rico, e não faz sentido nenhum, até porque quem é mais humilde tem tarifa social. Né? E agora, bom, aí diante disso, como você disse, tem muitas dúvidas, inclusive entre os deputados, a população, então, fica realmente sem entender quem que pode colocar, que tipo de adaptação que precisa na casa. Existe financiamento, acesso a crédito para isso? Como que é, para quem está nos ouvindo, que está construindo, que está arrumando a sua casa, qual que são os passos para adequar para a geração, para ser um gerador de energia solar? Apesar de desde 2012 já existir isso, na verdade agora que está começando a tomar um corpo, né? Tomar um corpo. É muito jovem ainda o conhecimento sobre energia solar. Então, realmente, as pessoas têm essa dúvida. Vou colocar na minha casa, vai quebrar a parede. Acha que tem que quebrar tudo, trocar toda a fiação, e não é isso, né, Everton? Na maioria dos casos, não. Né? Dependendo, construções mais antigas, talvez. Né? E você é relativamente simples, mas precisa de um conhecimento técnico para evitar qualquer situação do não bom funcionamento. Então, tem que procurar uma empresa especializada que conheça isso, que tenha experiência. Né? E tem empresas especializadas em residências e outras mais especializadas em projetos maiores, em empresas. Né? E você pode instalar isso no telhado da sua casa, a vida útil é superior a 25 anos. Os bancos tomaram mais coragem agora, estão financiando, inclusive cooperativas de crédito, estão financiando com taxas bem acessíveis, porque o cidadão ele deixa de ter um custo fixo de energia com bandeira vermelha, oriunda de petróleo, carvão e gás, né? Aquela surpresa da bandeira vermelha que ele recebe na casa dele, e ele tem um custo fixo da parcela, que geralmente é inferior ao valor da conta de energia. Quando ele termina de pagar aquela parcela, ele fica com o sistema pago utilizando. Fica dono da própria energia. Exatamente. Né? E aí gerando esse crédito. Isso. Agora, mais que isso, a sustentabilidade é super importante. Né? A gente viveu anos atrás vários apagões. Então, poder ter outras fontes de geração, no ponto de vista, inclusive econômico, dá oportunidade de novas indústrias, dá oportunidade de novas geração de emprego, além da questão ambiental diretamente. Sim, inclusive quando nós olhamos um edifício nas áreas urbanas, cidades muito densas como São Paulo ou aqui mesmo, você tem edifícios, não há telhado para colocar o painel solar. Então, aproveitando esse gancho, essas pessoas colocam no modelo chamado geração compartilhada, que fica próximo da cidade, 15 quilômetros, 20 quilômetros da cidade, ou seja, está próximo do ponto de consumo, não está distante como uma usina de Belo Monte, que tem que andar 2.000 quilômetros para a energia chegar aqui. Né? Então, se produz nessas áreas e compensa aqui na área urbana. Esse volume de energia que não transitou nessas linhas de transmissão não teve perdas de energia. Perdas de energia, só para o público leigo entender, aquela linha de 2.000 quilômetros é como se fosse um cano de água, que ele tem furos ao longo do caminho, essa água vai saindo. É como aquele milho que a gente vê na estrada, caindo do Isso. caminhão. É o desperdício, aquilo não gera de trabalho, renda, não gera nada. Mas tem um detalhe, nós todos aqui pagamos aquele desperdício. Ele é rateado, está em torno de 17% hoje. Pra você ter ideia, ele é o terceiro maior consumidor de energia hoje, é o desperdício. Quando eu digo consumidor, você tem assim... Ele está acima do setor comercial, do consumo de energia, de todo o setor comercial do Brasil. Aí, concluindo ali, se você produziu essa energia ou nos telhados ou nesses condomínios compartilhados... Otimiza. Você não precisa ter a termoelétrica, a carvão, funcionando. Então, a economia é para todo mundo, até para quem não tem. Ótimo.
Eu vou fazer um pequeno intervalo aqui, já voltamos falando mais sobre esse tema, geração de energia solar. Já volto. Estamos de volta, estamos falando sobre geração de energia solar para residência, para sua casa. Eu estou aqui com o Everton Martins, é um dos militantes aí em defesa do uso livre da energia solar. Everton, conta um pouco aí sobre esse capacete amarelo. O Everton trouxe para a gente o símbolo do movimento que eles desenvolveram de forma quase desesperada, rapidamente, e que teve um super de um resultado, né, Everton? Liberou isso, pelo menos a promessa de que tenha liberado essa taxação. Isso, esse movimento começou de maneira orgânica a partir da audiência pública no dia 7 de novembro em Brasília. Foi a audiência pública da ANEEL com o maior volume de pessoas presentes, né? E todos estavam com essa camiseta amarela e com o capacete amarelo. Né? Isso acabou virando um símbolo que, do dia 7 ao dia 6, quer dizer, 60 dias, nós acabamos tendo aí a resposta do presidente da República, em menos de 60 dias, dizendo que não compactua com essa questão da taxação da energia solar, porque não faz sentido isso atender lobbies de interesses outros aí em cima desse tema. Isso, então, agora viabiliza e volta a oferecer acessibilidade para todos, né? Com a palavra do presidente da República, que conversou com o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, alinharam essa questão de não permitir que isso ocorra. Agora tem um trabalho legislativo a ser feito, um projeto de lei, que vai dar essa segurança jurídica. Mas você já tem aí apalavrado dos 3 presidentes aí, que não haverá taxação da energia solar, até porque o país, palavras do próprio presidente, precisa de energia para crescer. Exatamente, como a gente estava falando, não é só a questão da sustentabilidade, só é modo de dizer, né? Porque se fosse apenas a sustentabilidade já era tudo, que é super importante. Porém, ainda assim, libera o crescimento do Brasil, libera a geração de empresas e de outro uso para as grandes hidrelétricas, né? E poder usar os moradores como geradores. Um ponto muito importante é que, primeiro, que geração de energia solar distribuída gera emprego de norte a sul do país. Então, você tem emprego. São pequenas empresas, normalmente, que trabalham com essa gestão. Você tem hoje mais de 12 mil CNPJs, pequenas e médias empresas, né? Algo em torno aí de 150 mil trabalhadores nessa área, de diversas áreas, comercial, financeiro, contabilidade, técnicos, engenheiros. Ele abrange todas as áreas. Né? Quando eu brinquei falando dessa coisa do trabalho desesperado que o movimento seguiu, mas muito íntegro, por isso tanto resultado na questão de... Vocês viram um segmento todo sendo inviabilizado, e essa que era a visão naquele momento. E não só do lado do empresário, do trabalhador ou do professor da universidade que está dando curso de energia renovável para os alunos, mas dos usuários, que eu quero que meus filhos, eu tenho uma bebê de 1 ano e 5 meses, que ela use carro elétrico abastecido com energia solar, e não carro elétrico abastecido com energia oriunda de carvão ou petróleo. Porque, na verdade, é contraditório, né? Vira um paradoxo, né? Se o carro, para não fazer... não poluir, está gerando outra poluição anterior, né? Então, a energia solar realmente resolve Resolve. Nós ponto. temos sol de norte a sul. Nossas casas têm a possibilidade de um volume de geração absurdo, né? E mais, investindo com dinheiro privado, fazendo girar a economia no município, né? Quando você financia na sua cidade, para sua casa, você girou economia no município. Isso tem uma diferença grande. Falando de sol de norte a sul, Mato Grosso do Sul, nesse ponto, tá privilegiado, né? Tem muito mais acesso ao sol. Aqui é uma região muito boa, tem uma questão de temperatura boa, porque você tem diversas... O Brasil não tem região ruim, né? Como diz lá Nem Curitiba... Então, vou citar a palavra do professor que admiro muito. É nublado, né? É o professor Ricardo Rutter, lá da Universidade Federal de Santa Catarina, que diz que o pior lugar do Brasil, né, que segundo ele é Florianópolis, nas documentações, verdade. É melhor 40% do que o melhor lugar da Alemanha. Né? Então, imagino.
Então, aqui nós estamos... E a Alemanha é uma das líderes aí mundiais, né, nesse uso da energia. Porque também, às vezes, visualmente está nublado, mas a incidência dos raios solares não reduz na geração, né? Ou um pouquinho encoberto já diminui demais. Não diminui demais. Não. Tem uma boa produção. É só quando realmente você está cessando aqui a irradiação que você vai ter uma queda. Nossa região é muito, vamos dizer, abençoada por isso. É o campeã aí Isso, você tem, na verdade, o Brasil inteiro, salvo realmente ali no sul, algumas regiões pontuais, Florianópolis, Joinville, que ainda assim tem diversas empresas e casas e residências, enfim, tem um índice de instalação muito grande porque dá resultado. E também o preço caiu muito. Tem dois lados, o preço caiu muito para você instalar na sua residência e a linha de crédito apareceu. E qual que é a expectativa? É que quanto mais gente comece a usar, reduza ainda mais esse aporte inicial? Pode cair mais o preço? Qual que é? A tendência... Assim, o celular, quando começou, a gente não tinha... Era realmente uma coisa inviável, muito cara e tal. Agora está na mão de todo mundo. Qual que é a tendência? Quanto maior o volume, igual o celular, bem lembrado, o celular, quer dizer, era uma tecnologia que naquele momento era cara, poucas pessoas tinham, e de repente ele foi caindo, hoje está acessível na mão de todos. Né? Uhum. O solar, ele já vem passando por essa onda, em outros países já está bastante popular, na verdade nós que estamos um pouco ou bastante atrasados. Que coisa, né? Justamente a gente que tem essa fartura de sol, né? Mas já caiu bastante. Hoje já fica um financiamento, a parcela já é menor do que o valor da conta, então já viabiliza. Certo. Nós vamos fazer mais um intervalo para comercial e já voltamos. Estamos de volta com o Viva Casa CBN, estamos falando sobre geração de energia solar. Estou aqui com o Everton Martins, falando sobre o Movimento Solar Livre, que começou em outubro e agora já teve um belo resultado, esperando a homologação do Congresso Nacional para a liberação do uso sem a taxação inicialmente prevista pela ANEEL. Everton, você contou no início do bloco, do início do programa, que vocês estavam fazendo um trabalho de entendimento, até educativo, com os deputados na Câmara. Como que foi a aceitação disso? Os deputados viram a importância do uso da energia solar? Qual que é a expectativa agora no retorno dos trabalhos? Foi muito positiva. 95% aí dos deputados da Câmara e dos senadores, a maioria entendeu que não fazia sentido matar uma inovação uma tecnologia que nem começou ainda direito. Uhum. Né? Então teve uma boa adesão. Agora esse trabalho continua, não só na Câmara e no Senado, mas também em todos os municípios. Então o movimento não se encerra, muito pelo contrário, está procurando trabalhar mais. O Movimento Solar Livre, dos capacetes amarelos, como ficou conhecido, ele tomou um corpo em 60 dias de maneira orgânica e voluntária. Né? Então ele é um agrupamento orgânico de pessoas que comungam do mesmo objetivo e de multiplicar o conhecimento, as informações nos municípios. Então hoje nós já temos, de norte a sul do país, as lideranças regionais, lideranças municipais. Estamos, quem está envolvido não é só empresário do setor. Você tem a universidade envolvida, o colégio, pessoas da sociedade civil, Câmara de Dirigente Logista, Associação de Moradores, todo mundo usuário, todo mundo pode participar. Quem gosta do assunto pode Como participar. que faz para participar, Everton? Nós temos uma página na internet que está em construção, porque foi tudo muito rápido, mas já está no ar, movimentosolarlivre.com.br. Temos a página do Facebook que está mais ativa, também só procurar Movimento Solar Livre, e Instagram também, e o Twitter do Movimento Solar Livre. Procurando no Google já vai aparecer, a pessoa pode seguir. Tem grupos do WhatsApp que nós estamos mandando as cartilhas. Então, foi um modelo de transferir um conhecimento extremamente técnico de uma forma didática para os municípios. E as pessoas estão usando esses materiais para dar palestras nas universidades, na Câmara de Dirigentes Logistas, nas suas associações. Enfim, está usando um conteúdo didático para levar a energia solar, até mesmo para crianças, para adolescentes, para todo mundo saber que isso é geração de eletricidade em cima do telhado e que gera muito benefício para a sociedade como um todo. E é seguro. E é seguro. Tá certo.
Bom, nós conversamos hoje sobre geração de energia solar, então você que quer mais informações, o Everton deu aí os caminhos pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram, www.movimentosolarlivre.com.br. Isso. Ali tem as notícias, a pessoa pode dar opinião, pode tirar dúvida, como que é? Sim, ela pode baixar conteúdo no próprio site, tem cartilhas, materiais, prefeituras que querem fazer moção de repúdio a essa taxação, Câmara de Vereadores, pode baixar o modelo de repúdio contra essa questão da proposta da ANEEL. Né? Isso é importante para vocês no movimento, Sim, ter essa adesão das câmaras de vereadores. Sim, porque é um movimento municipalista. Nós estamos no município, o cidadão mora lá no município, ele não mora no gabinete lá em Brasília. Né? Então, o município, tomando essa força, vai poder falar com o seu deputado e o seu senador para que o quanto antes aprove essa pedida alinhada entre os 3 presidentes, presidente Bolsonaro, Maia e Davi Alcolumbre do Senado. Porque tem essa urgência, assim, eu imagino que o segmento tenha dado uma estagnada desde então. Desde outubro ele deu uma parada, menos gente buscou instalar. Sim, gerou uma insegurança jurídica muito grande, né, um risco de judicialização enorme, como foi já em outros países como a Espanha, que fez exatamente isso há 10 anos e depois voltou atrás, porque viu que cometeu um grande erro naquele país, judicializou tudo. Né? Então, paralisou, todo mundo ficou inseguro. Claro que agora, com a palavra do presidente da República, as pessoas sentem segurança para dar um próximo passo. Certo, mas agora ainda esperando a homologação e tudo, e precisa... Então, a adesão das pessoas ajuda que isso seja feito de uma forma mais ágil. Tem uma área ágil. lá, participe, a pessoa pode pôr seu e-mail lá e o WhatsApp, ela passa a receber conteúdo automaticamente e participar. Tá bom, gente. Então aí, o convite está feito para participar do Movimento Solar Livre. Everton, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela sua participação. Viva a Casa fica aí de portas abertas para novas informações. Tudo que acontecer a gente quer saber. Obrigado, eu que agradeço. Sustentabilidade, gente, é um tema super importante. Geração de energia impacta muito para o meio ambiente. Então, assim, olhar com carinho para a sua rotina, olhar com carinho para tudo que você faz na sua casa, gestão de lixo, o que você está usando de água, o que você está usando de energia. E, quem sabe, conseguir se planejar e conseguir botar, também gerar energia na sua casa pode ser um caminho, tá? Então, segue lá, olha lá o que o movimento tem para dar de informação e qualquer dúvida, vai participando e perguntando para eles. Gente, para você, eu agradeço muito a audiência. O programa hoje, então, falou sobre energia solar, sustentabilidade, novos temas sobre sustentabilidade são muito bem-vindos. Sugere aí para gente. E eu desejo muito amor, paz para todo mundo nesse início de ano. Prometo que a semana que vem volto com novos assuntos, outros convidados. Salve, beijo, até lá! Viva a Casa CBN, com Luciane Mamoré. Oferecimento Scanix Construtora, concretizando os seus sonhos.